Bom dia a todos. Bom dia. Que alegria poder estar aqui na casa novamente. Sempre falo, sempre uma honra, sempre um prazer enorme poder fazer um estudo, trazer, dividir, para que nós possamos sempre continuar esse trabalho de disseminação do Espiritismo, disseminação dessas verdades eternas que se revelam pouco a pouco também começam a fazer sentido na nossa vida, introjetando nossos corações. E o tema de hoje se chama Doutrina das Penas Eternas. Até fiz na inteligência artificial essa imagem que ficou mais enfática, porque a ideia é nós falarmos justamente do que são essas penas eternas que por tantos e tantos anos, séculos, milênios foram propagadas. Os temas eu geralmente pergunto para a pessoa da casa. A Líbia pediu para fazer algo com Céu e Inferno, do livro Céu e Inferno. Eu falei, olha, tem o capítulo 6, que é sensacional, Doutrina das Penas Eternas. Ela falou, é isso mesmo, vamos falar sobre isso e a visão espírita da Doutrina das Penas Eternas. O livro Céu e Inferno, ele irá completar 160 anos da sua publicação de 1865, 1º de agosto de 1865. E eu só sei que é 1º de agosto porque é meu aniversário também. Então memorizei e falei, olha, nunca mais vou esquecer quando é que foi publicado o Céu e Inferno. Então, como nós tivemos já aquele banquete de luz que foi a nossa conferência aqui da Flórida, onde foi justamente focado no céu e no inferno, nos ensinamentos que esse livro trouxe e continua trazendo para nós, o tema de hoje, a palestra de hoje, ela é sobre o capítulo 6 do livro Céu e Inferno. Então ela é um pouco diferente do que normalmente eu gosto de trazer, com várias fontes. Hoje a fonte 98% vai ser sobre o livro do Allan Kardec, O Céu e Inferno. E ele começa falando de onde que veio essa ideia das penas eternas, qual foi a função, teve algum porquê específico de se acreditar em que as penas eternas, no caso, se nós cometemos algum pecado ou erramos de alguma forma, seremos condenados eternamente para um local, por exemplo, como um inferno. De onde que veio isso? Isso veio muito atrelado à questão também da ideia de um Deus punitivo, de um Deus antigo, de um Deus exato, de um Deus vingativo, e o Kardec vai começar a discorrer então sobre isso. Ele vai falar porque isso tem muito atrelado com a impossibilidade daqueles espíritos naquele momento em que Jesus trouxe uma visão diferente, aqueles espíritos no sentido moral, intelectual, espiritual, não estavam avançados a ponto de conseguirem entender nuances da punição. Não estavam avançados ainda a ponto de se entender o que seria um Deus justo, o que seria um Deus bom. Então, existia a necessidade das penas eternas para as pessoas andarem na linha, para que as pessoas pudessem seguir os preceitos, seguir os mandamentos, mas muito por medo do que seriam depois julgadas por um Deus. Isso não só no cristianismo, pessoal, em outras religiões também existem essas ideias do céu, do inferno, das penas e tudo mais. Então, essa noção de que nós temos que olhar para as coisas de antigamente, entendendo como que era antigamente, é muito importante. E isso vai ser aqui um tema, quase aqui no background de toda a palestra hoje, de nós entendermos como é que as pessoas pensavam e por que elas pensavam daquele jeito. Então nós temos que as pessoas ainda pouco desenvolvidas, comparadas de hoje, como nós daqui a 2000 anos falaremos que o pessoal de 2025 também estava pouco desenvolvido. Ainda pouco desenvolvido moralmente, ainda a barbárie era muito grande ainda. Isso era necessário que eles tivessem essa ideia de um Deus, à medida que o senso moral iria avançando, como foi avançando e vem avançando e continuará avançando, visto que a lei do progresso é inexorável, nós começamos a entender que existem mais nuances na questão das penas eternas. Existe mais nuance na questão de um Deus que não é um Deus punitivo, que não é um Deus como nós vimos em Moisés antigamente, mas sim um Deus como Jesus falava desse Deus, um Deus de amor, um pai com P maiúsculo, que na verdade é um pai e uma mãe. Mas ele usava muito da figura masculina porque naquela época era necessário. Mas é um pai, é uma mãe, é um ser, é algo que ainda escapa à nossa compreensão real, mas que é algo, vamos dizer, ele, pai,
misericordioso, é um pai de amor. E aí nós entendemos que o quê? Que esse pai de amor, como Jesus vai nos falar, é um pai que perdoa. E isso foi uma das coisas que o mestre veio trazer, mas é claro, ele não poderia trazer tudo porque muita luz cega. Ele tinha essa sensibilidade de entender isso. Que o conhecimento para aquele momento era importante que fosse dado de uma forma em que as pessoas conseguiriam aplicar, mas a maioria delas conseguiriam começar a entender, começar a introjetar aquele conhecimento para depois aplicar. Nós estamos até hoje, 2000 anos depois, tentando dar a outra face. Não estamos? Deixar o orgulho de lado. Imagina lá atrás, imaginem lá naquela época, como é que era. Então Jesus veio com essa intenção e veio com essa ideia de mostrar algo diferente. Quando ele falava em Mateus capítulo 13, né, ouviste o que foi dito, e ele vai começar a citar, para você não fazer o mal, mas pelo contrário, se o inimigo quer que você ande 1 milha, anda 2. Se querem uma peça de roupa, dá sua roupa inteira. Se baterem uma face, dá a outra. Ele começou a falar coisas como que para levantar a régua da conduta moral e que até hoje nós ainda estamos tentando executar. Então essa ideia das penas eternas, ela teve sim a sua necessidade, como a ideia, por exemplo, do olho por olho, do dente por dente, lei de talião. Como era necessário o quê? Que um castigo, aliás, a punição seria como que equiparada com o crime. Então você comete um crime, você tem uma punição que é justa, vou botar justa entre aspas aqui, justa perante aquele crime. Então esse olho por olho, como Kardec vai nos falar, a época sim o exigia, sem o que a doutrina de Jesus não teria encontrado eco e até mesmo se anularia. Vejamos que ele fala eco, que a doutrina de Jesus não teria encontrado eco, ou seja, que as palavras do mestre, se já foram difíceis de serem compreendidas, como foram lá atrás, e ainda são até hoje, isso é como se fosse um eco, o som, né, se reverberando, e até mesmo se anularia. Se Jesus viesse falar tudo o que ele soubesse, naquela época, até hoje a gente ainda estaria tonto tentando entender. Mas não tinha como. Da mesma forma, o quê? Que nós, todos aqui, praticamente todos adultos, quando você vai falar, meu filho tem 5 anos, eu não posso chegar para ele e falar assim, filho, o céu não é azul. Ah, mas eu tô vendo a cor é azul. Mas não é bem assim, é mais complicado que isso. A questão das cores, o que o olho humano percebe. Ou então a matemática, não é só adição e subtração. Um dia você vai ver um negócio chamado função, vai ver raiz quadrática e tudo mais. Não teria como ele entender. Jamais. Mas não é porque ele não entende que não existe. Então, para ele, na visão dele, a matemática é o mais e o menos. Na nossa visão daquela época, era assim, as parábolas. Jesus não falou muito por parábolas? Por que ele usava as parábolas? Ele mesmo fala, tem passagens bíblicas que ele comenta. Falei em parábolas para que vocês pudessem entender. Então, ele utilizava das parábolas com coisas da época, coisas rurais, coisas de que as pessoas conseguiriam começar a entender. Até mesmo porque a palavra parábola, ela significa para e bola. Essa é a junção da palavra. Para, bola significa deixar de lado. Olha que interessante. Então até na palavra da parábola, na etimologia, nós já entendemos que quando Jesus contava uma história, uma parábola, ele estava colocando uma história meio que de lado, e para quem quisesse, a carapuça serviria. Para quem entendesse, entendesse. Ele está colocando de lado. Ela não é uma história nunca direta, se nós formos pensar, todas as parábolas. Então, isso era necessário. Mas à medida, ele vai falar aqui, que o espírito se desenvolvia, o véu material, pouco a pouco, se dissipava e os homens se tornavam mais aptos para compreender as coisas espirituais, o que só aconteceu lenta e gradualmente. Os seres humanos naquela época, principalmente naquela época, hoje ainda também, mas eles eram muito implacáveis. Agora Kardec vai falar isso, eles eram muito implacáveis nas suas punições. Então, às vezes, quando esse negócio do olho por olho, dente por dente, na realidade, olhando para trás, já foi um avanço para aquela época. Só que Jesus está dizendo, isso aqui só não é o final da estrada, não é o suficiente, ainda tem um outro degrau para que vocês possam trilhar.
Mas o quê? O olho por olho, dente por dente, vinha então dessa ideia de que também, a questão agora, fazendo paralelo com as penas eternas, de que se as pessoas acreditavam em um Deus único, ou seja, monoteísmo, acreditavam num Deus único, e esse Deus puniria aqueles que pecariam, aqueles que transgrediriam suas leis, seus mandamentos. Se eles pensavam, se eu como ser humano, se alguém erra comigo, vou ser bem cruel. Imagina um Deus que é muito maior que eu e muito mais poderoso. E o Kardec fala isso. Então, na ideia deles, esse Deus, então, haveria de ser muito mais implacável e terrível nas suas punições do que... Porque eles mesmos também o eram. Também os eram. Então, essa ideia de que não dava para ter revelado tudo naquela época, Jesus Cristo, e as penas eternas então foram sendo como que um instrumento, um caminho para um degrau mais acima. E é esse degrau mais acima que nós falamos aqui nas casas espíritas, que nós tentamos colocar no nosso dia a dia, que são todos esses conhecimentos trazidos principalmente pelo Consolador Prometido, e que nós ainda estamos tentando compreender e aplicar. Então, se ele prometia, o Kardec vai dizer, o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interditado aos maus? Ou seja, não seria possível para eles? Então para onde iriam os maus? Precisava de uma compensação capaz de impressionar inteligências ainda muito rudimentares, de modo que pudessem identificar-se com a vida espiritual. Vejamos que interessante essa passagem aqui. E lembrando também que Jesus falava muito para as pessoas que eram simples, até mesmo as que eram os doutores da lei não entendiam o que ele falava, nem concordavam. Tanto que seu apostolado só durou 3 anos. Pela maldade das pessoas. E aí nós olhamos para isso e é verdade, se era prometido então que as pessoas que seguissem certas leis, certos mandamentos, certos preceitos estipulados arbitrariamente na época, essas pessoas iriam para um céu. Para onde iriam os maus, então? Era necessário fazer o quê? Ter essa dualidade. Então veio essa ideia justamente do quê? Do céu, do inferno, de ter um local para esses dois tipos de alma. As que transgrediam e as que obedeciam às leis conforme eles entendiam na época. Mas Jesus, claro, não poderia ter vindo e ter rompido tudo. Ele já rompeu muitas coisas, né? Quando ele fala que ao invés de se vingar, nós temos que ser caridosos com os nossos... Amai vossos inimigos. Como assim? Como assim? Isso aí já foi uma coisa que abriu muito a mente das pessoas lá atrás, ainda hoje abre. Vamos ser sinceros. Então, a ideia desse Deus e a ideia do Deus, então, teve que começar a ser modificada para que nós entendêssemos a questão das penas eternas. O caráter essencial, Kardec vai dizer, das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. Ora, Jesus nunca disse que o arrependimento não encontraria graça diante do Pai. Olha só, já paramos para pensar nisso? Porque o problema das penas eternas é que não tem a necessidade do arrependimento. Porque se eu pequei, se eu errei, e eu serei punido no inferno, como é que eu saio desse inferno? Fica assim, uma explicação muito básica, falta. Hoje em dia a gente consegue olhar para isso e dizer assim, falta alguma coisa, acho que não sei se é bem 0 ou 100. E aí, quando ele fala que esse caráter essencial, o Allan Kardec está falando, ou seja, se as penas são irrevogáveis, não tem o arrependimento, mas o que Jesus nos falou? Jesus não falou do arrependimento? Porque se perdoastes aos homens em suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aí eu coloquei aqui para nós pensarmos, o que nós falamos na prece Pai Nosso, ensinada por Jesus. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E inúmeras variações dependendo da tradução. Ora, por que o mestre nos falaria para que nós pedíssemos o perdão, assim como nós perdoamos os outros ou perdoamos as dívidas, se eu errei com alguém, por que eu vou pedir perdão se eu serei relegado a um inferno?
qual que é o motivo? Qual que é a utilidade de pedir um perdão se não existe um arrependimento, já que é uma doutrina de penas eternas? Vejamos como fica quase que uma miopia do conhecimento. Fica algo que nós temos que olhar mais a fundo. E então nós vemos, como Allan Kardec fala, que é muito legal isso, que a prece do Pai Nosso é uma negação diária da ideia de um Deus eternamente vingativo e das penas eternas. É uma negação diária disso. Então, próxima vez que nós formos fazer essa oração, pensemos nisso também. Por que eu estou pedindo perdão? Se não tem por que pedir, se eu já estou, né, perdido espiritualmente. Já estou condenado. Não haveria por quê. E o mestre, sendo o mestre, um espírito primeira classe, ordem única e tudo mais, espírito crístico, jamais ensinaria algo que não fosse verdadeiro, jamais utilizaria palavras ao vento, jamais tudo que ele fez e falou era pensado de uma forma que nós ainda não compreendemos. Então lembremos disso, dessa questão. E o Kardec, então, ele como sendo aquele espírito muito acadêmico, muito científico, ele vai tecendo esses comentários, quase que minando os argumentos das penas eternas um por um. E ele vai dizer também que o Deus, como o Pai apresentado por Jesus, tirando então essa ideia das penas eternas, ele é o quê? Ele apresentou essa oportunidade, mostrou um Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno. Não foi isso que nós vimos e aprendemos na parábola tão famosa, no capítulo 15 de Lucas, parábola do filho pródigo? Aquela parábola que fala dos dois filhos, que um pai tinha dois filhos, bem rapidamente, que o pai tinha dois filhos, um mais novo, então pediu a sua parte, que era que correspondia à sua herança, da fazenda ali, da sua terra, pegou aquela parte monetariamente falando e saiu. Só que ele saiu, ele gastou de uma forma péssima aquele dinheiro que ele havia recebido. Veio uma fome onde ele estava, no local que ele estava, veio a miséria e ele ficou ali então perdido, sem dinheiro, teve que trabalhar num canto lá comendo comida dos porcos, até que ele chegou num ponto e falou: Nossa Senhora, olha onde é que eu vim parar. Olha o que eu fiz com aquilo que me foi dado do meu pai. E aí ele acaba decidindo voltar para casa e pedir perdão para o pai. Que já é um ato de humildade, né? Essa parábola é linda porque são várias camadas. Mas o que vale aqui, que eu quero focar aqui é a questão da pena e do castigo. Ele então resolve voltar ao pai, e quando ele chega lá, nossa, ele é recebido pelo pai. Na verdade, ele não é nem recebido, ele é celebrado pelo seu pai. E ele pede desculpas, o pai o perdoa, coloca ali um anel, coloca uma túnica, coloca sandálias. Olha como Jesus era simbólico, né? Ele vai colocando várias simbologias ali para demonstrar essa aceitação completa do pai. Não foi assim: olha, tudo bem, depois a gente conversa. Vem aí, filho, mas depois a gente conversa, porque eu vou ter que ter uma conversa muito dura. Não! Ele mostra essa aceitação na hora, completa, total daquele pai misericordioso para aquele filho que entendeu que o filho havia errado e aceitou o filho de volta, mandou então até matarem lá um novelho para poder se comemorar o filho. Depois vem o mais velho, quando vê aquilo que o irmão voltou e o pai está celebrando. A gente tem também a questão daí da inveja, do ciúme do filho mais velho, que fala: poxa, mas eu sempre estive aqui com você e você nunca me deu nenhum cordeiro para matar com meus amigos. O meu irmão mais novo vai lá, joga tudo fora e você recebe ele assim aqui e tudo mais. E aí o pai fala: não, porque esse meu filho falou assim: olha, tudo que é meu é seu. É lindo essa passagem, né? Ele fala: filho, tudo que é meu é seu. Este filho, ele fala assim: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele falando para o mais velho. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Olha só. Então, mostrando o quê? Por que Jesus deu essa parábola? Essa especificamente, quando se diz respeito à questão do pai, de como é que um pai que tem os recursos, porque o pai tinha os recursos, deu para os filhos, recebeu aquele filho que cometeu um erro daquela forma. E assim é o Pai Celestial. Então o Kardec fala: essa ideia desse pai, dessa parábola,
quando nós pensamos que esse pai da parábola é uma alegoria para Deus, como o nosso pai, não condiz com as penas eternas. Não condiz com um castigo eterno. Afinal, que pai puniria seu filho eternamente? Que mãe, que pai puniria eternamente? Um filho, por exemplo, vou dar meu exemplo de novo, meu filho de 5 anos, se ele comete um erro, quebra alguma coisa, eu falo, agora você vai ficar de castigo pro resto da sua vida. Sendo que ele quebrou porque ele é descuidado, porque ele é uma criança. Eu, como adulto, tenho conhecimento que ele é uma criança. Eu sei que ele não errou por mal. Por que eu havia de punir esse filho dessa forma? Eternamente. Onde é que está a justiça nisso? E nós estamos falando de nós, que somos homens e mulheres imperfeitos e injustos. Mas até para nós essa ideia é um pouco absurda. Imagina para um Deus injusto, um Deus supremamente bom e justo. E aí o Kardec então nos leva através de argumentos. Ele vai dizer assim, vou apresentar alguns argumentos em favor das penas eternas. Que eu falei que ele era educador, tinha essa veia científica, então ele queria pegar os argumentos e falar, vamos analisar um por um. Aí ele fala, o dogma e a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. E a refutação dele é a seguinte, Deus é único, eterno, imutável, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Olha só, essa é a refutação. Mas como é que é uma refutação? Por serem infinitos, os atributos divinos não podem sofrer aumento nem diminuição. Aliás, afinal, é infinito. Não tem como ser menos ou mais, é infinito. Sem o que não seriam infinitos, nem Deus seria perfeito. Então, esse primeiro argumento dele, que é o que? Então, a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido, que é o olho por olho, dente por dente, de certa forma não se aplica a essa ideia desse Deus que é soberanamente justo e bom, onipotente, infinito em todas as suas perfeições. Por quê? E aí é o tema central, pessoal. Se Deus é soberanamente justo, bom, infinito em todas as suas qualidades, por que ele haveria de punir um filho, uma filha sua, que erra mais por ignorância do que por maldade? Punir eternamente. Deixa eu adicionar. Se ele haveria de punir eternamente alguém que errasse, não dá para dizer que ele é infinitamente justo, bom, perfeito, todas as suas qualidades, etc. Então, por quê? Porque um ser infinitamente bom não pode ser nem 0,1% mal. Porque senão ele não é perfeito. Então a ideia das penas eternas, a ideia desse Deus punitivo, que não dá condição da pessoa se arrepender e reparar os seus erros, ela não condiz com essa ideia de Deus. Isso é algo para a gente pensar. E por isso, por mim aí já desmorona o argumento da pena eterna. Porque esse Deus que é um pouquinho vingativo, não teria como ser soberanamente bom e justo. Porque a questão do castigo, ele vai dizer assim, Deus é soberanamente justo, a soberana justiça não é inexorável de forma alguma, nem tão complacente, a ponto de deixar impunes todas as faltas. Porque se a condenação é irrevogável, que é o que as penas eternas falam, então o arrependimento, ele é inútil. Mas se Deus tem todas aquelas qualidades que ele citou ali, ele sabe que quando ele cria um espírito, ele sabe que aquele espírito é imperfeito, ele sabe que aquele espírito vai errar. Porque senão nós não podemos dizer que Deus é onipotente, sábio. Vejamos como são conceitos que até então pareciam que não eram contraditórios, mas eles são completamente contraditórios. E isso começa a trazer uma visão muito bonita da justiça divina, que é para mim, o grande legado do céu e inferno, desse livro da Allan Kardec. Se por uma falta resultante da natureza imperfeita do homem a alma pode ser punida eternamente, não há proporção entre a falta e o castigo, e portanto não há justiça. Se eu cometi uma atrocidade nesta vida, por mais que seja uma coisa terrível, e eu sou punido pelo todo o resto de vida da minha alma, qual que foi a proporção de um erro cometido durante uma vida curta perante milhões, bilhões de anos que a alma, mais até que a alma ficará viva? Não tem proporcionalidade. Se não há proporcionalidade, não tem como Deus ser soberanamente justo e bom.
Kardec ele vai por essa linha. Porque ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus é imperfeito. E aí cabe a cada um ver o que acredita, qual a concepção que nós temos. Se é perfeito, justo, soberanamente bom, não tem como ter penas eternas. Mas aí vem o argumento número 2 que ele vai nos falar. Então temos aqui outro argumento, porque o Kardec era muito assim também, de colocar que havia muitas críticas, principalmente naquela época, aos seus trabalhos, e ele pegava as críticas e falava assim, então deixa eu pensar. Pegava a crítica e ele achava ali uma forma de conseguir rebater academicamente falando. O segundo dogma que ele nos apresenta, pessoal, é o seguinte: a recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. É justo proporcionar a punição à recompensa. Olha só, é justo proporcionar a punição à recompensa. Que é aquele que a gente falou do equilíbrio entre a punição e a recompensa. A refutação qual que é? Não tendo sido criada perfeita, mas suscetível de o ser, a fim de que tenha um mérito em suas obras, a alma pode cair em faltas, porque não foi criada perfeita numa condição de perfeição. Suas quedas são a consequência da sua natural fraqueza. E se devesse ser punida eternamente em virtude de uma queda, não seria o caso de perguntar: por que Deus não a criou mais forte? Como que algo perfeito vai criar algo que sabe que é imperfeito, num estado imperfeito, e punirá aquele algo imperfeito por um erro devido à sua imperfeição? É incompatível. Eu falo, chega um ponto que a gente olha e pensa, né, realmente não tem como, eu não sei o que dizer. Porque não tem como mesmo. Deus criou a alma, e ele vai dizer, para ser feliz ou para ser infeliz? Claro que aí ele fala, evidentemente, o propósito da criatura, da alma, é atingir a plenitude espiritual, que é uma felicidade que ninguém tira dela. Mas para chegar até lá, haverão muitas provas e muitos desafios ao longo do caminho, em planetas primitivos, de provas e expiações, de regeneração. E essa caminhada, ela é cheia de erros. Quem que caminha, quem que atinge algo, vamos dizer assim, a gente vai aprender qualquer coisa. Quem que chega num ponto de maestria do aprendizado sem ter cometido erro na caminhada? Quem? Quem que vai aprender uma língua nova? Estamos aqui nos Estados Unidos. Aqueles que mudaram para cá e não comete erros. Quem que vai aprender a tocar guitarra e não comete erros para chegar naquela maestria? Nós somos assim. Por que não da parte moral enxergarmos dessa forma? Porque, de novo, se nós enxergamos que é algo perfeito, criou algo imperfeito e vai punir esse algo imperfeito por um erro, não tem como dizer que é soberanamente bom e justo, infinito em todas as suas perfeições. Não tem. E vamos mais além. Existiria um favoritismo, então. Poxa, mas por que então que umas pessoas nascem parece que com tudo e outras com nada? Por que Deus favoreceu o outro e não a mim? Onde está a justiça? E é essa a pergunta. Porque se acreditamos num Deus com aquelas qualidades que eu já mencionei 30 vezes hoje, nós não temos como ter outra ideia, senão a de que há algo por trás disso. O argumento número 3 que ele traz é o seguinte: o temor das penas eternas é um freio. Se fosse anulado, o homem, por nada temer, entregar-se-ia a todos os excessos. Então, assim, o temor é um freio. É por isso que tem que ter esse temor, para poder frear a pessoa, senão vai ser um free for all. Esse é o argumento. O que ele vai dizer? Esse raciocínio seria justo se a não eternidade das penas provocasse a supressão de toda sanção penal. Falou uma frase bem difícil aqui, mas o que ele quer dizer é que isso só seria realmente válido se não existisse nenhum tipo de castigo. Então nós não vamos acreditar nas penas eternas, as pessoas vão fazer tudo, vão cometer todas as atrocidades, deixar que as paixões menores cresçam e vai ser uma barbaridade de novo. Por isso nós temos que ter essa ideia das penas eternas. Não atualmente. Por quê? Porque não quer dizer que não existe uma pena eterna, que não existe uma pena. Não existe um castigo, não existe uma punição. Mas essa punição tem muito mais nuance, como Kardec fala, e ela é
proporcional àquilo que nós fizemos, mas sempre com a capacidade de reparação. Ação e reação. Exatamente. As leis que são imutáveis como ação e reação, essa vai ser a pena. Se eu faço algo que desviou-me do caminho, terei que reparar aquilo para poder voltar ao caminho. Como eu sempre falo que a Joana de Ângeles dá a explicação do que é expiação. É quando nós estamos num caminho certo, desviamos daquele caminho, a expiação serve para nos trazer de volta para aquele equilíbrio espiritual. Então vejamos, não é porque não tem penas eternas que não tem penas, que não é algo que nós teremos que reparar sim, mas isso é uma maravilha, que bom que tem, que bom que nós temos a chance de reparar. Que bom que nós temos a chance de, de se arrepender do coração, ela está falando, de se arrepender realmente o arrependimento verdadeiro. Que bom que nós temos isso, isso é um sinal de que nós estamos já avançando muito moralmente. Porque se nós olharmos há 2000 anos atrás, na época do Cristo, as barbáries, as atrocidades morais e sociais eram maiores ainda. E a ideia do perdão ainda era muito vaga, claro, porque, de novo, os espíritos que estavam lá atrás, muitos deles somos nós já mais recuperados, outros já partiram para uma melhor. Porque o progresso, ele é imparável. Ele acontece. A única coisa que dita como ele acontece, a velocidade, somos nós. São as nossas ações. Vai ser mais rápido ou mais devagar. E também não quer dizer, o Kardec fala, que por o castigo não ser eterno, que ele não é doloroso, não é penoso. Basta nós pegarmos qualquer livro espírita, pega a série do André Luiz, pega a série da Ivone Pereira para ler Memórias de um Suicida, veja se os castigos, quando infringe-se as leis de Deus, não são penosos, doloridos. São muito. E aí ele vai dizer, fisicamente possível também, porque ele fala que, segundo esse dogma, a sorte das almas após a morte está fixada de forma irrevogável e, por conseguinte, vetado definitivamente o seu progresso. Como é que eu vou progredir no inferno? Como é que eu vou fazer caridade no inferno? Como é que eu... Não tem como. Ora, a alma progride ou não? Ele vai dizer, eis a questão, se progride, a eternidade das penas é impossível. E se a alma não progride, então nós podemos pensar em outras coisas também. 2000 anos atrás, quando ainda existiam atrocidades, que eu não vou nem citar aqui, para não ser gráfico, mas muito maiores do que hoje, violações muito maiores do que hoje eram aceitas, aquelas pessoas, então, foram espíritos criados piores do que nós, então Deus favoreceu mais a gente de 2025? Calma, não, óbvio que não. É impossível isso aí. Então a alma progride. Se a alma progride, não tem como ter uma pena eterna que vai colocar aquela alma num local, um inferno físico, por exemplo, em que aquela alma não terá condição de progredir. Porque estaria lá por um erro próprio. Vejamos quantas falhas nesse argumento, e nós somos descortinados, graças a Deus, por esses conhecimentos que nos trazem tanta luz, tanta esperança. Isso seria incompreensível também, porque a justiça de Deus ela é aplicável a todas as criaturas. Não tem por que Deus criar um espírito que vive num local de barbárie, ou até podemos pegar hoje um espírito nascido num local de guerra, onde tem uma pobreza infinitamente maior do que a que nós temos no nosso dia a dia. Poxa, então ele me favoreceu e não favoreceu o outro? Que Deus justo é esse? E aí nós chegamos em outro ponto, questão também da justiça divina. E o Kardec vai dizer que é o quê? A pluralidade das existências. A imortalidade da alma que passa por estágios diferentes, em locais diferentes, em corpos diferentes, a fim de progredir. E ele fala que isso resolve a dificuldade. Isso resolve esse impasse também, da questão de que, olha, se a alma é relegada ao inferno, então como é que ela progride? E a gente pode até ter mais nuance aqui. Vocês querem ver como fica ainda mais Shades of Grey? Eu fui um pai ótimo, fiz tudo, fui pro céu. Meu filho foi lá e matou alguém, foi pro inferno. Como é que eu vou viver num céu sabendo que meu filho está no inferno? Que felicidade que eu vou poder ter lá sabendo que meu filho está no inferno? Que céu é esse? É inconcebível. O dogma da eternidade absoluta das penas, portanto, é incompatível com o progresso das almas. Se nós acreditamos que as almas progridem,
através de todos os argumentos que o Kardec nos trouxe, nós não podemos ter que a pena eterna é algo compatível. O homem é filho de suas obras, durante esta vida e depois da morte, nada devendo ao favoritismo. Não existe favoritismo provindo de um ser soberanamente justo e bom, infinito e perfeito em todas as suas qualidades. Então nós caímos o quê? Na justiça divina, que é o quê? A cada um segundo as suas obras. E o Kardec fala que a crença, ela é um ato de entendimento e por isso mesmo não pode ser imposta. A crença nisso é um ato de entendimento, por isso que ele listou tantos argumentos e no final é um ato de entendimento, ela não pode ser imposta, porque não funciona assim. E a história nos mostra como não funciona tentar impor crença, religião, ideias na pessoa que nós estamos ali ao lado. A história nos mostra e vai continuar mostrando isso, porque ainda haverão muitas crenças que tentarão ser impostas. A nova revelação, o Espiritismo, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que cada um de nós pode alcançar a salvação pelas próprias obras, deve encontrar grande oposição. E olha o que ele falou lá em 1º de agosto de 1865, que vai encontrar grande oposição, como encontrou, as obras sendo queimadas, chamado de coisa do demônio, todas essas coisas que são naturais. São naturais. Essa oposição é natural. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que fala o batismo de toda grande ideia é a perseguição. Tudo que vem, e olha o que aconteceu com Jesus, quando trouxe ali um pouquinho do que ainda nós vamos descortinar. Vejamos a oposição que ele trouxe a todos os povos envolvidos. Ele não ficou nem do lado dos romanos nem dos judeus na visão deles. Conseguiu ser odiado pelos dois, de uma forma geral, e foi injustamente morto. Isso que ele trouxe um pouquinho da realidade. Ele trouxe um pouquinho de luz que ela até hoje se traz, ela se expande até hoje, aquele pouquinho que ele trouxe. E eu digo pouquinho no sentido de 3 anos só de apostolado, que sendo que ele não escreveu nada também. Era tudo que escreveram o que ele falava. Então olha só como nós temos algo tão pouco que ecoou durante mais de 2000 anos, em breve mais de 2000 anos, e nós temos até hoje esse entendimento dessa luz que ele trouxe. E isso foi perseguido lá atrás, foi perseguido desde que ele foi crucificado até hoje, e continuará sendo perseguido ainda. Porque a evolução, ela é gradual, o progresso, ele é gradual. E como eu não consigo não trazer o Emmanuel para as palestras, eu queria mencionar uma fala que ele tem no Justiça Divina, que é o seguinte: a perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia, e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. A cada um segundo suas obras. Nós temos isso no livro Justiça Divina, do Emmanuel. E aí o Allan Kardec, ele ainda vai nos falar, aqui ele fala, olha, não precisa nem ir ali na parte de Jesus, dá para voltar um pouco ainda mais nos livros sagrados e ver em Ezequiel, olha só, o que tem a passagem. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se procede segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele haja cometido. Viverá nas obras de justiça que houver praticado. Como assim eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades, se quando foi feita uma iniquidade já foi relegado ao inferno? Vejamos como até antes essa mensagem de um Deus justo e bom já estava ali, só que ela estava intrínseca, ela estava na sublinha ali. Entrelinhas, perdão, traduzindo. Ela estava na entrelinhas, mas já estava ali. E o Kardec, ele comenta justamente isso. Então, resumindo aqui, já chegando ao nosso final da manhã,
O sofrimento após a morte é real, mas é educativo. Reflete o estado interior do espírito. Não há fogo nem tortura física, esses são simbólicos. O inferno é um estado de consciência, não é um lugar. A cada um segundo suas obras. A duração da punição depende do desejo e do esforço do espírito para mudar. Não há punição eterna. Basicamente, essa é a mensagem desse capítulo 6 do livro Céu e Inferno, que não há como concebermos uma punição eterna. Ou se concebemos uma punição eterna, então não é um Deus daquela forma, é um Deus parcial. E o caso dos dois ladrões, um exemplo básico. Do Dimas e do... esqueci o nome do sim. Da crucificação? E você sabe, vou fazer um adendo ao que você falou, que é muito interessante, o Arthur Valadares também trouxe isso na nossa conferência da Flórida, a questão da fala na época, quando foi escrito, a pontuação não era a mesma que nem era hoje. Então ele fala, em verdade lhe digo, quando ele falou para o Dimas... Então, em verdade, aí, a vírgula que colocaram foi em verdade... lhe digo, vírgula, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas muitos alegam que na verdade era, em verdade lhe digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muda completamente. Porque para muitos a crítica foi, em verdade lhe digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Para uma pessoa que era um ladrão e estava sendo crucificado, muitos poderiam dizer, poxa, mas como assim? Está perdoando todos os maus, o mal que ele fez ali. Mas se nós pensarmos, mas tudo bem, mas então, e sim, é legal, esse tem um arrependimento, mas ainda assim para quem tem um argumento mais forte contra isso, pode dizer, mas vejamos, se for, em verdade lhe digo hoje, estarás comigo no paraíso, porque Jesus sabe que todos nós estaremos na plenitude um dia, o Dimas também, e todos os espíritos. Então uma beleza dessa questão do arrependimento, porque é ele dizendo, esse arrependimento, eu sei que você vai progredir, você estará comigo no paraíso. É algo sensacional, gostei que você trouxe, porque também a questão do arrependimento, e ao longo de toda a Bíblia nós temos isso, ao longo de todas as passagens do Mestre, nós temos essa questão do arrependimento sendo um ponto de virada, a virada de chave ali para o espírito, que chega à conclusão de que não dá mais para errar daquela forma. Que se arrepende. Olha no livro do Nosso Lar, do André Luiz, quando está no umbral, e tantos outros livros em que a pessoa está num plano espiritual, tipo um umbral, pede ajuda, finalmente se arrepende e a ajuda vem. Imediatamente. Então é para nós pensarmos, e aqui eu trouxe também o Leon Denis, porque eu também não consigo não trazer Leon Denis, quando ele fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala assim, cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos de que nada há irreparável. A situação atual do espírito inferior não é mais que um ponto quase imperceptível na imensidade dos seus destinos. Perante tudo aquilo que nós trilharemos um dia, e já trilhamos também, como almas imortais, aquela situação que nós estamos passando agora, os erros que nós cometemos agora, eles serão como um pontinho numa linha infinita. Então assim, trazendo essa questão da perspectiva também. Então nós temos o Céu e o Inferno, o livro, nós temos a Justiça Divina, eu já li a passagem aqui do Emmanuel, temos aqui o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o meu livro favorito, não psicografado, para ser bem sincero, do Leon Denis. Existem muitos livros, quero convidar sempre as pessoas a passarem na biblioteca, eu gosto de trazer bastante fontes, hoje não foram tantas, mas de novo, mostrando como um pouquinho de fonte que nós já temos, nós vamos ver o que é a congruência, que eu sempre falo, a congruência da informação provinda de fontes diferentes, que é como se fossem todas nos apontando para a mesma direção, para o mesmo entendimento. E aí alguém pode dizer, mas eu não tenho tempo para ler, eu não tenho o hábito de ler, eu sempre recomendo ler. E é pensando nisso que eu queria dividir com vocês aqui por 30 segundos, que eu lancei um podcast de reflexões espíritas, então para quem gosta de ouvir, pode ouvir, então é uma mensagem legal, são episódios de 15 minutinhos, em inglês e em português, no Spotify e no YouTube. Então, a pessoa está dirigindo, não quero ficar lendo, não tenho tempo, então escuta. O importante é a mensagem, eu estava falando isso até com a Renata, o importante é a mensagem ser repassada de alguma forma. Seja por vídeo, seja por áudio, seja por leitura, seja por vir aqui pessoalmente numa palestra.
é importante que nós estejamos sempre estudando, sempre nos aprimorando, sempre nos aprofundando nos conhecimentos eternos para que nós possamos aplicá-los, porque não adianta só ter o conhecimento. Conhecimento para si é egoísmo e é conhecimento morto, sem aplicação. Para que nós possamos sempre estar evoluindo na melhor forma que nós podemos evoluir. Qual que é o nome? O nome do podcast e do canal do YouTube em inglês é Spiritist Companion, mas dá para escrever Companheiro Espírita. Então, se você botar no YouTube ou no Spotify, no Amazon Music também, Companheiro Espírita, vocês vão achar lá. Eu convido vocês a verificarem lá e me darem o feedback se gostaram ou não. O episódio é de 15 minutinhos só, é para ser algo curto, mas que algo que seja proveitoso. Então, pessoal, nós aprendemos bastante hoje. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Espero ter contribuído de alguma forma para o domingo de vocês, para o entendimento desses conhecimentos tão ricos que nós temos à nossa disposição em vários meios. Fiquem com Deus. Uma semana iluminada a todos nós.